Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Por favor, coloquem aqui no chat. Muito prazer, eu sou a Bruna. Eu sou especialista de comunicações na Edrone e eu vou apresentar esse workshop do time de onboarding aqui para vocês. Antes de trabalhar com comunicações, eu era especialista de Customer Success, então o time de estratégia é o time que após o onboarding, vocês serão recebidos, né, pelo time de CS. Então, eu vim aqui auxiliar vocês, ensinar como colocar na prática as nossas principais automações. Vou esperar mais 2 minutinhos para quem for entrar conseguir. E aí a gente já dá início. Qualquer dúvida, podem me mandando aqui no chat, tá bom? Perfeito, pessoal. Então vamos dar início. Lembrando que esse nosso treinamento ele fica gravado, então se caso você tiver alguma dúvida e você queira revisitar o treinamento, ou se alguém da equipe não conseguiu participar, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês. Referente a dúvidas e perguntas, vocês podem ir mandando no chat, tá bom? Que ao final do workshop eu vou responder as questões, tá? Lembrando vocês como que funciona uma dinâmica de workshop, a gente entra dentro da ferramenta e mostra ao vivo como fazer uma configuração, como fazer algum ajuste nas funcionalidades. Então, é bem mãos na massa mesmo, é bem na prática. E para iniciar, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Em uma conta teste, para que a gente possa revisitar juntos por todos o passo a passo que eu vou conversar aqui com vocês. Boa, então vocês estão vendo a minha tela aqui num painel inicial, né? O mesmo painel que aparece para vocês. Como eu falei antes, é uma loja que a gente utiliza como teste, então vocês vão ver que alguns números, alguns resultados não estão dentro do habitual, mas realmente porque é uma conta que a gente utiliza para esses momentos onde a gente precisa mostrar alguns pontos da algumas funcionalidades, coisas do tipo, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre nossas 6 principais automações, que nós chamamos de Golden Six. Entre elas temos a automação de recomendações, automação de carrinho abandonado, automação de recuperação de cliente, automação de boas-vindas aos novos integrantes, pós-compra e, por último, produtos visualizados. Então, a gente entende essas 6 automações como as principais que a gente precisa ter rodando na conta ali no momento que a gente inicia, né? Vocês que estão iniciando, para já ter um resultado rápido, para a gente já conseguir também entender sobre o comportamento da base de vocês, o engajamento, o que é que faz sentido, o que, que não faz sentido para a base de vocês, e cobrir as principais atividades que são feitas dentro do site, né? Então, essas automações, elas vão garantir que as principais ações que são feitas dentro do site pelo cliente recebam comunicações, recebam alguma mensagem nossa. Então, eu sempre falo sobre elas como o básico que precisa estar bem feito para aí sim a gente seguir adiante com as outras
milhares, né, de possibilidades que a gente tem utilizando o iDrone, mas é muito importante que eu tenha essas 6 principais automações bem redondinhas para garantir que, eu estou fazendo o básico da maneira correta. Então eu vou iniciar, com vocês, eu vou até pegar aqui quando a gente vem em automações essenciais, a gente já consegue visualizar essas 6 automações que eu falei para vocês. Vamos começar quando a gente fala da nossa recuperação de clientes, tá? Então, deixa eu trazer aqui para vocês o que que seria essa automação, primeiramente. Então, a gente tem a recuperação de cliente como uma estratégia que vai se basear no relacionamento e na recorrência. Então, ela é feita para lojas onde tem produtos que têm um ciclo natural de recompra. Então, faz sentido que o meu cliente que comprou comigo há 30, 60 dias, ele queira retornar. Essa automação ela vai identificar aqueles clientes que não retornaram e vai chamar eles de volta. Então, ela faz com que eu trabalhe a minha base existente para ter resultados consistentes sem necessidade de investimento adicional em mídia paga. Então, o que que isso quer dizer? Que eu já investi para trazer esse cliente aqui para minha loja. Eu já gastei com tráfego, já gastei com mídia paga. Esse cliente, né, já é meu cliente, ele já comprou comigo. Então, aqui eu vou dedicar o tempo nele, dedicar essa mensagem, esse trabalho nele, para eu trazer ele de volta, para eu incentivar a recompra, sem a necessidade de eu ter investimentos adicionais. Falando um pouco de dados sobre essa automação, em dezembro de 2025, a gente gerou, no total aqui na Edrone, quase 920 mil reais de receita total, somente com a automação de recuperação de clientes, tá? Então, a gente vai utilizar esse cenário combinando mais de um canal, que hoje na Drone, né, a gente tem a possibilidade de fazer comunicações multicanais. Então, utilizar o e-mail, que mantém relacionamento, o SMS, que vai reforçar a mensagem no momento certo, e por último, o WhatsApp, que aproxima a comunicação e torna a comunicação mais direta e mais pessoal. Então, para uma loja, né, isso significa trabalhar a base de clientes de forma estratégica, mantendo o engajamento e também fortalecendo o relacionamento a longo prazo. Para o cliente, já é um lembrete útil, enviado no momento certo, mostrando cuidado e conhecimento do ciclo natural de consumo. Então, o que isso quer dizer? A loja sabe o que eu comprei, a loja sabe que eu estou um tempinho sem entrar. Então, mostra para o cliente também cuidado e atenção e mostra que vocês não são um e-commerce que só estão fazendo disparos para todo mundo sem saber do comportamento, sem saber em qual etapa do ciclo de venda esse cliente está. Então, é uma abordagem sutil e inteligente que garante que a marca esteja presente, mas sem ser agressiva, aumenta o ticket médio, aumenta o valor do cliente e consolida a recorrência de maneira sustentável. Hoje a gente tem algumas possibilidades para trabalhar essa automação. Vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiro ponto, gente, sempre que eu vou trabalhar qualquer automação aqui na Drone, se ela já estiver rodando, eu vou precisar pausar ela. E aí o sistema traz a possibilidade de eu editar e fazer mudanças dentro do fluxo, tá? Então, primeiramente, vai mostrar aqui para mim sempre o elemento de gatilho. Então, o que que eu fiz, perdão, o que que o cliente fez que vai engatilhar uma comunicação. No caso aqui, a gente está trabalhando a visita no site. Então, o cliente visitou o site. Eu defino quanto tempo após, no caso, né, a gente está falando de visita, a visita ela não precisa que tenha uma compra, não precisa nem que tenha uma visualização em produto. O cliente só entrou dentro do site. Então, por isso que faz sentido eu trabalhar um tempo menor. Já se eu estivesse trabalhando uma recuperação de clientes a partir de uma compra, aí faz sentido eu esperar no mínimo um mês, né, para contatar o cliente que já comprou comigo. Mas quando eu falo de visita, faz muito sentido esse prazo ser curto. Então, ali uma espera de 10 dias e eu tenho configurada a primeira comunicação que eu vou fazer para ele, que é a comunicação de e-mail. E como eu falei, aqui na Drone nós temos a possibilidade da estratégia multicanal. Então faz sentido, junto com esse e-mail, eu trazer também um SMS de lembrete ao meu cliente. No caso, esse fluxo aqui ele está configurado numa época de campanha, né? Que é uma época de Black Friday. Então, meu cliente visitou o site, 10 dias depois, eu já chamo ele
reforçando sobre os descontos que eu tenho no meu site, mando um SMS falando dos descontos que eu tenho no meu site. Mas quando eu não estou em época promocional, eu posso simplesmente falar, né, vou que a gente sente falta do cliente, estou com saudade de você, puxar o cliente para de volta dentro do site, posso ofertar até um cupom de saudades ou algo do tipo. A ideia é sempre a gente trazer a recompra. E no caso desse fluxo aqui, ele tem um adicional, gente, que é o envio do WhatsApp, tá? Eu julgo o WhatsApp necessário nesses momentos onde eu vou ter um desconto importante para dar para o cliente. No caso, né, que é uma Black Friday, Dia do Consumidor, esse tipo de campanha promocional, aí faz sentido eu ser bem agressiva na minha comunicação. Se não, eu recomendaria nesse fluxo trabalhar apenas o e-mail e o SMS e deixar o WhatsApp para outros tipos de fluxo. E algo muito legal aqui, gente, é que ele automaticamente vai repetir essa sequência de mensagens no tempo que eu determinar. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar a recompra, a partir da compra do meu cliente 30 dias, ele recebe a minha mensagem, configuro as mensagens e eu posso definir, se ele não tomar nenhuma ação, em 60 dias essas mensagens serão repetidas. No caso desse de visita, a gente tem a primeira mensagem enviada 10 dias após a visita, a segunda mensagem será enviada 30 dias após. Sempre que eu pauso um fluxo para editar, não esquecer de voltar a executar ele, tá bom? Dando continuidade, então, galera, vamos seguir para o próximo fluxo. Podemos falar sobre o carrinho abandonado, que é um clássico, né, que a gente encontra ali em todas as lojas, que é aquele fluxo que vai puxar o meu cliente de volta que parou em um momento da jornada de compra. Então, ele vai trabalhar com a intenção de compra muito clara. O cliente ele adicionou o produto ao carrinho, ele esteve a poucos passos de finalizar essa compra, mas alguma coisa interrompeu esse processo. Então, a proximidade da compra vai fazer com que o resultado seja muito consistente, tá? Então, aqui é um fluxo que a gente vê uma grande possibilidade de conversão. Aqui sim faz sentido eu trazer mais de um tipo de mensagem, mais de uma tentativa de mensagem, tá bom? Aqui faz muito sentido porque é um cliente que demonstrou que ele tem de fato interesse. Falando sobre resultados dessa automação, em dezembro, a gente gerou mais de 5.900.000 em receita total, e isso foram em 14.200 pedidos, tá? Então, vocês podem ver que ela realmente traz muito resultado. Sempre, é claro, combinando com mais de um canal. Então, eu vou tentar primeiro conversar pelo e-mail, pelo SMS, vou utilizar ali o WhatsApp como último recurso. O e-mail, porque ele tem muito alcance, então ele vai chamar a atenção inicial. O e-mail, ele vai ter os elementos que o cliente abandonou no carrinho, os produtos que o cliente abandonou no carrinho. O SMS vai ser um lembrete rápido, que vai reforçar a intenção da compra. E o WhatsApp a gente pode trazer como um toque pessoal adicional, e ali eu posso até ofertar aquele cupom de carrinho 10 para o meu cliente finalizar a compra com um descontinho. Mesma coisa, né, que todos os fluxos eles vão ter esse mesmo visual de primeiro gatilho, né, então aqui o gatilho seria a adição ao carrinho e a não compra, e eu defino a hora. Gente, para o carrinho ser considerado abandonado é 3 horas após o abandono, tá? Então a primeira mensagem ela deve ser disparada, no mínimo 3 horas após o abandono, tá? Porque aí a gente entende que o cliente, se ele abandonou o carrinho, ele de fato não vai voltar. E, a gente faz esse primeiro disparo com um e-mail, com um SMS, querendo lembrar o meu cliente. Aqui eu só quero lembrar ele, aqui eu vou dar por sentado que o meu cliente se distraiu, que ele estava visualizando os produtos, adicionando ao carrinho durante o horário de almoço dele, depois ele voltou a trabalhar, então ele realmente esqueceu o que aconteceu. E aí eu faço a minha primeira mensagem. Já, uma recomendação, eu não recomendo vocês mandarem, o WhatsApp aqui também nessa eu vou até opa, olha, eu acabei de falar e eu cometendo essa gafe, pausar o fluxo para editar. Eu vou até remover essa mensagem de WhatsApp aqui, mantendo sempre as primeiras mensagens como e-mail e SMS. O meu primeiro carrinho, dei por sentado que o meu cliente esqueceu, eu vou só lembrar ele. O que que isso quer dizer? Que eu não vou mandar nenhum cupom. Porque se eu mandar um cupom 3 horas após o abandono de carrinho, eu vou viciar esse meu cliente em abandonar o carrinho para ele receber cupom. Então vamos
dar por sentado que ele só esqueceu, ele só precisava de alguém para lembrar ele. E aí eu posso trazer uma segunda mensagem com um espaçamento maior de tempo. Então, eu recomendo ali, se eu mandei a primeira mensagem 3 horas após o abandono de carrinho, entre 1 a 2 dias após o abandono, se o cliente não comprou, aí sim eu vou fazer uma segunda tentativa de mensagem. E agora, nessa segunda tentativa, eu posso sim trazer um cupom de desconto. Então, ou não só um cupom de desconto, trazer um benefício como um frete grátis, porque aqui eu já lembrei esse meu cliente, então agora eu quero convencê-lo. Recomendo que essa segunda mensagem ela também seja feita através de e-mail e SMS, tá? Que o e-mail a gente sabe que todas as contas têm disparos ilimitados de e-mail. O SMS tem um custo muito baixo por disparo. E trazer uma terceira mensagem e que essa terceira mensagem ela seja um envio de WhatsApp, tá? Então, eu vou até remover com um espaçamento maior. Então, por exemplo, se eu trago aqui a minha segunda mensagem um dia após o abandono, onde eu estou oferecendo cupom de desconto, um benefício, 2 dias após, aqueles clientes que receberam o e-mail e o SMS com o cupom não compraram, a minha última tentativa vai ser chamá-los pelo WhatsApp, vou dar por sentado que eles não viram e-mail, não viram SMS, vou chamar eles pelo WhatsApp, e aí eu vou mandar o meu cupom de desconto, incentivando eles a finalizar a compra, né? Como eu falei para vocês, agora eu quero convencer o cliente, eu já lembrei ele, e mesmo assim ele não comprou, então agora eu preciso mostrar para ele por que ele tem que comprar comigo. Então, trazer ali no mínimo 2 a 3 dias após o abandono de carrinho, eu trago a minha mensagem por WhatsApp, trazendo esse cupom de desconto e incentivando o cliente a finalizar a compra, tá bom? Dando continuidade, a gente tem um fluxo parecido com o carrinho abandonado na questão de conversão, gente, mas ele tem uma quantidade de envios muito maior, que é o nosso fluxo de produtos visualizados. Deixa eu entrar aqui para vocês. É, diferente do carrinho abandonado, aqui o cliente realmente ele só visualizou, tá? O produto. Ele não chegou nem a adicionar o carrinho. É uma automação discreta. Então, eu vou me basear na visualização. Eu não quero vender do zero, eu quero retomar o interesse do cliente. O cliente já demonstrou interesse nesse produto, mas por algum motivo ele parou durante a jornada. Então, né, principalmente quando a gente fala de produtos de maior valor, que eles exigem um tempo maior de decisão, faz muito sentido eu ter essa automação ativa. Eu vou mandar um lembrete no momento certo, e às vezes isso já é suficiente para eu retomar a jornada de compra do meu cliente. Falando de dados, em dezembro, essa automação, ela gerou mais de 5 milhões em receita, em um total de 12.600 pedidos aproximadamente. Mesma coisa, combinando os nossos 3 canais de comunicação. Então, para a loja, o que isso vai significar? Vou dar continuidade ao processo de compra, manter o cliente engajado, e para o cliente é uma experiência equilibrada, sem pressão, uma comunicação contextualizada e inteligente, porque ele vai receber aqueles produtos que ele visualizou no e-mail, e o resultado é claro, multicanalidade, então vou fazer disparos em diferentes canais, que vai aumentar a conversão e tornar a experiência de compra fluida e organizada, personalizada, tá bom? Então, o que é importante eu saber aqui? Gente, a maioria do tráfego que eu tenho no meu site, dos clientes que chegam no meu site, não vai chegar a adicionar o carrinho. Então, é um fluxo muito importante de eu ter ativo. E a mesma coisa que o meu carrinho abandonado. Eu vou primeiro lembrar o meu cliente, eu recomendo que a gente faça o primeiro disparo ali um dia após a visualização. Então, o cliente visualizou, não retornou, vai receber um e-mail com um SMS, e aí eu vou aumentando o espaçamento de tempo. Então, eu posso trabalhar 3 dias, 5 dias, para trazer motivos que eu quero convencer o meu cliente a comprar, porque meu cliente demonstrou interesse. Eu mandei o lembrete. Ele não comprou? Eu posso dar por sentado que talvez ele esteja analisando em outras lojas, vendo outras possibilidades de compra. E é ali onde entra o meu cupom. Ali eu tenho que mostrar para o cliente por que ele tem que comprar comigo e não em outro lugar. Então, faz sentido eu trazer essa, essa automação com cupom ali já na segunda tentativa, utilizando sempre
os outros canais de comunicação de forma inteligente. Não faz sentido eu disparar tudo de uma vez. Então, primeiro deixa eu tentar o e-mail, depois deixa eu tentar o SMS, e por último eu vou tentar o WhatsApp. Sempre que eu for tentar o WhatsApp, ali eu já não estou falando de lembrete, ali eu já estou mandando cupom. Por quê? Porque eu não quero incomodar o meu cliente, eu não quero ser invasivo com o meu cliente, utilizando, né, o WhatsApp, que a gente sabe que é o principal canal de comunicação que a gente tem aqui no Brasil hoje. Então, o cliente vai utilizar o WhatsApp para se comunicar com a família, para fazer coisas de trabalho. Então, faz sentido que o que eu mande para ele seja de interesse dele, para ele não bloquear meu número. Por isso que o cupom faz sentido. Mesmo que o cliente não queira comprar naquele momento, ele não vai se incomodar de receber um cupom no WhatsApp, né? Pelo contrário, ele vai falar: nossa, então deixa eu continuar com essa loja aqui no meu WhatsApp, porque vai que eu recebo outras comunicações, vai que eu recebo outras oportunidades. Agora eu não estou no meu momento de compra, pelo menos eu sou assim, gente. É, não estou no meu momento de compra, mas eu vou manter esse WhatsApp aqui, manter atenção nas mensagens que eu recebo deles, porque vai que mais adiante vem uma oportunidade melhor para mim, algum desconto melhor, ou mais para frente eu quero comprar, então vou manter atento nesse WhatsApp para receber essa mensagem. Então, esse foi o nosso fluxo de produtos visualizados. Aqui já cobrimos 3 dos 6, tá bom, gente? Então, retomando, a gente já falou da recuperação de cliente, já falamos de carrinho abandonado, e agora vamos entrar no nosso fluxo de pós-venda, tá? Que também é um fluxo muito importante na jornada do cliente. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Gente, são tantos fluxos prontos que a gente tem que, às vezes, até eu mesma me perco procurando. Mas falando do pós-compra, é um momento que alguns e-commerce subestimam, mas é um momento muito estratégico. Porque aqui eu não quero convencer o meu cliente de comprar, gente. Aqui eu estou construindo relacionamento. Então, aqui é onde eu vou agradecer, vou solicitar avaliação, vou reforçar a experiência. Então, vou mostrar para o meu cliente que eu de fato me interesso com o que ele tem a dizer do meu produto. Posso conduzir ele ao próximo passo da jornada. Então, se é o caso de eu trabalhar um cashback ou coisas do tipo, então faz sentido eu utilizar esse fluxo também. É onde eu me coloco à disposição, onde eu falo para o meu cliente quais são os canais de comunicação que ele vai encontrar dentro do meu site, dentro da minha loja, caso ele tenha algum problema ou caso ele tenha alguma dúvida e queira se comunicar comigo. Então, ele é extremamente importante, é muito importante que eu fale com o meu cliente, não só para vender, mas eu quero fidelizar esse cliente. Então, é ali onde entra o pós-compra. Eu tenho e-commerces que trabalham no pós-compra de forma mostrando cuidados que o cliente precisa ter com o produto. Então, por exemplo, um e-commerce de sapatos de couro legítimo, eu preciso mandar para o meu cliente como cuidar desse produto, o que é que ele precisa saber sobre esse produto. Ou a gente está falando de um e-commerce farmacêutico, vou contar para o meu cliente onde ele tem que guardar, estocar esses produtos para garantir que eles fiquem dentro da validade, próprios para consumo. Então, toda marca tem coisas relevantes que o cliente precisa saber após comprar. Então, é aqui onde eu posso utilizar para trazer essas informações relevantes para o meu cliente. Também, quando eu falo de e-commerce de moda, por exemplo, eu posso falar sobre tendências, eu posso falar sobre combinações, eu posso mandar até um e-book para o meu cliente, se eu quiser ir além, se eu quiser me arriscar um pouco mais, mostrar para o meu cliente por que faz sentido ele estar assinando o conteúdo da minha marca, que ele vai receber coisas legais, e isso gera experiência, o que vai fazer que talvez o meu cliente, a primeiro momento, comprou comigo por causa de preço, mas agora eu vou fazer que o meu cliente compre comigo porque ele se tornou meu cliente fiel, porque ele valoriza essas comunicações que a marca faz, ele sabe que a gente presta atenção nele. Então, por isso que o pós-venda ele é super importante, tá? Quando a gente fala sobre a receita gerada, é um pouquinho menor que esses fluxos que eu quero convencer a compra. Então, em dezembro, é uma automação que gerou 1,5 milhão em receita, é uma receita legal, mas quando a gente compara com uma automação que gerou quase 15 milhões, né, a gente sabe que é menor. Só que o intuito aqui, gente, não é a recompra. Óbvio, a recompra ela vem como uma consequência, mas o intuito aqui é relacionamento, tá? Então, o que que isso significa para minha loja? Eu vou aumentar o valor do cliente a longo prazo e fortalecer o vínculo de forma automatizada, então eu não preciso me preocupar em fazer essas comunicações manualmente.
E para o cliente eu trago uma percepção de continuidade, cuidado e atenção, reforçando a ele uma experiência positiva com a minha marca, tá? Então é uma estratégia simples, contextual, mas extremamente eficaz. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona, tá, gente? O fluxo. Como eu falei para vocês, a gente sempre tem essa visualização onde eu consigo entender qual foi o gatilho que fez com que o meu cliente receba a mensagem, qual a mensagem que ele vai receber em sequência. Então, eu consigo definir sem espera. Então, logo após a compra, eu posso já trazer um agradecimento, tá? Mesma coisa, eu consigo utilizar mais de um canal de comunicação. E eu consigo trazer esse fluxo também, não só como um agradecimento, mas se eu quiser definir um tempo maior, então, por exemplo, eu sei que o máximo que eu vou demorar para entregar um produto é 10 dias. Deixa eu mandar, então, uma mensagem 10 dias após a compra, trazendo cuidados com o pedido, trazendo informações relevantes, como eu falei, trazendo dicas, ideias para utilizar o produto. Quando eu falo de um e-commerce que trabalha com mesa posta, decoração, posso mandar inspiração. Então, aqui eu vou entender o que faz sentido eu mandar para o meu público, e se faz sentido eu fazer esse envio logo em seguida, ou esperar um pouquinho mais para engajar esse cliente um pouquinho mais à frente, quando ele está com o produto, quando ele está entusiasmado que ele já recebeu o produto. Então, esse foi o nosso fluxo de pós-venda. Vamos dar continuidade agora nos nossos últimos 2 fluxos que a gente ainda não conversou do Golden Six. A gente tem o nosso fluxo de recomendações. Deixa eu achar ele aqui entre eles. Aqui, gente, produtos recomendados. Como que funciona o meu fluxo de recomendações? Então, hoje, ele é do conjunto das 6 automações, ele é o que tem mais performance. Então, independente do segmento, do tamanho da loja ou do público, a recomendação contínua, ela faz sentido para mim, porque ele é um cenário que vai trazer recomendações inteligentes, avançadas, baseadas no comportamento real do meu cliente, tá? Então, eu não vou recomendar a mesma coisa para todo mundo. O sistema, ele vai analisar quais produtos o cliente visitou, comprou, quais categorias despertaram interesse nesse meu cliente, e entender em que momento da jornada meu cliente está, e com essas informações ele vai sugerir produtos de forma inteligente e contextualizada, aumentando a chance, né, de que aquela recomendação faça sentido para o cliente. Então, a gente tem, como eu falei, é o cenário que ele mais vai trazer engajamento. Em muitos casos, né, o valor médio dos pedidos gerados pelo cenário de recomendação, ele acaba sendo maior do que campanhas tradicionais, porque eu trouxe um plus do meu cliente já estava interessado em um produto, agora eu recomendo para ele um outro produto e eu posso trazer uma compra final, né, de maior receita. O legal desse cenário aqui, gente, ele é um plus, ele não funciona só aqui na automação, tá? Ele tem também uma parte dentro dos elementos on-sites que eu vou mostrar para vocês depois que a gente passar aqui pela automação. Então, vocês já sabem, gatilho, tempo que o meu cliente vai receber a mensagem, e ali a minha mensagem recomendando a ele o produto. E aqui eu seleciono, eu crio diferentes cenários para diferentes momentos da jornada. Então, o cliente que visualizou e não comprou, uma mensagem específica. O cliente que adicionou ao carrinho e não comprou, uma mensagem específica. E a compra, outra mensagem específica. E aqui, o que eu recomendo a vocês é espaçar, tá? A compra, ele tem que ser o último a ser enviado quando a gente fala das recomendações, porque eu também não quero sobrecarregar o meu cliente de que ele acabou de comprar, acabou de receber o produto, eu já estou querendo empurrar nele outro produto. Então, aqui é muito importante eu entender o tempo médio de entrega do meu e-commerce, o tempo máximo de entrega do meu e-commerce, e trazer, depois desse tempo, ali a mensagem de recomendação que vai trazer para ele produtos com base no que ele comprou. Isso é algo muito importante que eu esqueci de falar. Quando eu falo dos produtos inteligentes, nesse fluxo, visualização, produtos com base no que ele visualizou, adição com base no que ele adicionou ao carrinho, e por último, com base no que ele comprou, tá? Então, o sistema, ele faz essa diferenciação. E aqui um adicional que eu sei que não está incluso nesse workshop, mas mostrando para vocês, nós realizamos outro workshop, tá? De elementos on-site, mas
vou dar só uma palhinha para vocês que a gente tem a recomendação inteligente como um on-site também, que é o elemento de recomendações on-site, que basicamente ele faz isso que eu mostrei para vocês dentro do site. Então, com base no que o meu cliente visualizou, eu vou trazer, produtos recomendados. E aqui ele tem também, que isso para mim é espetacular, o histórico de produtos que ele visualizou. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu tô no meu momento que eu vou fazer compras, por exemplo, vou comprar as roupas que eu quero nessa temporada. Eu visito muita roupa. Eu passo por muitos produtos e às vezes é muito difícil você ter que voltar um por um, principalmente quando eu estou fazendo a navegação pelo celular. Então, quando a loja tem visualizados recentemente, me salva, porque aqui é onde o meu cliente vai conseguir ver os produtos que ele já passou. E caso ele, tive interesse, esqueci de adicionar o carrinho, ele consegue voltar e trazer. Não vou entrar muito em detalhe, porque a gente tem um workshop somente para isso, tá? Mas eu consigo, gente, personalizar isso ao máximo, trazer cores, tamanho que faça sentido para o meu e-commerce. Então, quando eu falo de algo mais minimalista, se eu já tenho muitos elementos na direita. Então, aqui, gente, é, eu consigo sempre personalizar para que converse com o visual da minha marca. E ele é muito legal, porque o meu cliente ele vai clicar, eu posso ter essa etapa de inscrição, então aqui eu já coleto um lead, que isso é muito legal também. Caso o meu cliente não tenha interesse em inscrever, ele vai pular, e aí ele já vai acessar tanto as recomendações quanto os visualizados recentemente. Bom, fugi um pouco do assunto, gente, é que eu realmente gosto muito desse elemento. Vou finalizar aqui com vocês trazendo a nossa última automação do Golden Six, mas não se enganem, tá? Não porque ela seja a última, ela não é a mais importante, porque, ao meu ver, para um e-commerce, essa daqui é uma das principais, que é o nosso fluxo de boas-vindas aos novos inscritos. Vou trazer aqui para vocês a minha visão de por que ela é tão importante, até falando em questão de investimento, gente. Eu, como e-commerce, dono de e-commerce, eu invisto em tráfego pago, eu invisto em mídia social para o meu cliente chegar ao site, meu cliente se inscrever. E aqui é onde eu vou construir relacionamento após a inscrição do meu cliente, tá? Então, aqui é onde eu vou dar as boas-vindas e aqui é onde eu vou mostrar para o meu cliente o tipo de conteúdo que ele vai receber ao se inscrever da minha marca. Então, faz muito sentido que o meu cliente não se inscreva e fique solto por aí para ele só receber uma mensagem no momento que ele abandonar o carrinho ou no momento que eu quiser fazer alguma campanha, porque vai dar a impressão para o meu cliente que eu só quero vender. Aqui traz relacionamento, gente. Ele é o líder dessas 6 automações principais, né, que a gente chama de Golden Six. Independente do segmento da loja, você precisa dar boas-vindas aos novos clientes que estão entrando na sua marca, né? Então, ele traz um excelente resultado, porque normalmente a gente dá boas-vindas com aquele cupom de boas-vindas, aquele cupom de primeira compra. Então, aqui é onde vai se encaixar no meu fluxo. Mas é um novo assinante que ele está no início da relação com a marca, ele acabou de se inscrever, ele está engajado. Ele se inscreveu por um motivo específico, gente. Então, ele quer um cupom, ele quer um benefício, ele quer conteúdo. Então, ele vai abrir esse e-mail, ele vai interagir. Por isso que é o melhor momento para eu apresentar a minha marca, apresentar os meus valores, meus diferenciais. Então, não vou só dar boas-vindas para o meu cliente, mas eu vou também trazer ali um, uma pequena um pequeno spoiler do que ele vai receber e de quem sou eu, né? De quem é a minha marca. Então, a gente vê que é um fluxo com mais taxa de abertura, tá? Então, para o meu cliente, eu vou confirmar de que ele fez uma boa escolha ao se inscrever, e para a loja, eu vou construir relacionamento ao longo prazo. Então, eu defino a partir de qual inscrição, tá, gente? Então, se o meu cliente se inscreveu no pop-up, se o meu cliente se inscreveu no checkout, ou se eu faço um padrão para os dois, eu recomendo vocês diferenciarem, tá bom, gente? Então, um do pop-up, um do checkout. E aí eu dou as boas-vindas para ele. Eu recomendo que não seja só boas-vindas e só cupom, como eu falei, contem um pouco da marca de vocês. Mostrem se vocês costumam mandar conteúdos, como eu falei, e-books de conteúdo, informação relevante, mostrem um pouquinho disso. Mostrem inspirações com base no que vocês vendem. Quando eu falo de roupa, atualiza esse fluxo por temporada.
Vem aqui, se eu sou um e-commerce de roupa, no verão, então eu vou fazer um fluxo específico de boas-vindas, que é ali onde eu vou mostrar o meu cliente um pouco para o meu cliente, um pouco das inspirações de roupa de verão, de looks para usar no verão. Aí deu inverno, vem aqui, muda esse fluxo e traz inspirado no inverno. Então, é importante que isso daqui sempre esteja atualizado e que sempre seja o melhor conteúdo que eu posso mandar para o meu cliente, para eu garantir que ele vai ficar comigo, que ele não só se inscreveu para ganhar o cupom de boas-vindas, mas sim que eu vou mandar para ele comunicações que fazem sentido, que conversam com que ele tem interesse. Se ele se inscreveu, ele tem interesse, gente. Então, vamos aproveitar disso. Vamos fazer essa primeira mensagem. É muito importante. Lembrem do que eu falei, você já investiu em trazer esse cliente aqui. Não falar com ele seria perder dinheiro. Então, eita, que esse cliente está engajado e faz essa primeira comunicação. Manda o cupom, é claro, para já ter a compra como consequência, mas olhe para esse fluxo como construção de relacionamento. Então, falamos dos 6 principais fluxos, né? Aqueles que temos com o intuito de vender, que são os mais comerciais, que eu quero convencer a compra, e aqueles que eu quero construir relacionamento. Vou dar só um overview geral para vocês, gente. Quando a gente fala das automações aqui na Edrone, cada uma delas tem um relatório individual, tá bom? Então, como eu falei para vocês, esse e-commerce que eu estou utilizando, ele não é uma loja ativa, né, que a gente utiliza. A gente usa dentro do Drone para mostrar exemplos de como funciona a ferramenta, onde encontrar cada coisa. Mas no e-commerce de vocês aqui vai estar cheio de dados. Eu vou conseguir ter uma visualização de quantos e-mails eu enviei, quantas mensagens eu enviei, pedidos gerados, receita total gerada, eu consigo filtrar por período. Então, isso é muito legal também, ó. Quando eu filtro por período, eu tenho alguns enviados aqui, mostrar para vocês. Quantos foram enviados por e-mail, quantos foram enviados por SMS. Depois eu tenho esses relatórios separados, tá? Então, a receita que veio por e-mail e quanto que eu gastei. O que que isso quer dizer? O e-mail, ele está incluso no plano básico. Então, eu tenho e-mail gratuito, né? O e-mail é o que eu pago no plano geral da Edrone. Então, eu não tive custos adicionais. Mas quando eu falo de SMS, eu tenho custos. Então, aqui eu consigo entender quanto de custo eu tive para a receita que eu tive. E eu vou falar para vocês, gente, é impressionante o quanto que o SMS converte. A gente costuma não apostar tanto, porque aqui no Brasil a gente não se comunica por SMS. Mas a gente está acostumado a receber mensagens comerciais por SMS o tempo todo. E vocês vão ver, gente, na loja de vocês. A Drone, na verdade, disponibiliza 100 mensagens gratuitas. Vocês utilizando as 100 mensagens gratuitas, vocês já vão ver receita gerada. E aí vocês vão entender como o SMS converte. Então, às vezes, eu gastei R$ 100 de SMS, mas já com R$ 100 de SMS, vou até falar certinho para vocês, para a gente entender quanto que fica. Se eu não me engano, são umas 700 mensagens. Então, vamos usar como exemplo, né? Comprei R$ 100 de SMS, 700 mensagens, e vocês vão ver, com menos do que essas 700 mensagens, eu já cobri o valor que eu paguei. É impressionante. Apostem nisso. É um investimento baixo com um retorno muito alto. E recapitulando, então, o que eu estava falando, a gente tem, né, os relatórios, a mesma coisa, o WhatsApp, vocês vão conseguir entender quanto que eu investi, a receita que ela gerou. E os pedidos, aqui vai aparecer para mim a lista de pedidos que eu tive, tá, gente? Quem que comprou a partir desse fluxo, o que que essa pessoa comprou. Então, isso a gente fala dos relatórios individuais. Depois, na minha aba relatórios aqui dentro do Drone, eu consigo ir canal por canal e entender quanta receita que veio a partir do e-mail veio pela automação, então, receita total que as automações geraram, quantas mensagens foram enviadas, SMS é a mesma coisa, quantidade total de SMS, receita total gerada e sempre filtrando por período. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês sobre os nossos principais fluxos, o porquê que eles são importantes, porquê que é o básico bem feito, é o arroz com feijão.
Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem 18 fluxos prontos. E aqui eu só falei de 6. Por quê? Porque é importante que eu tenha primeiro esses 6 o mais redondinho possível, para depois investir meu tempo, investir para ir fazer os demais fluxos, que eles são um pouquinho mais específicos, que são algo que vocês não vão nem ter contato durante o onboarding, vocês vão ser introduzidos a esses novos fluxos, a esses outros fluxos, quando vocês iniciarem com o time de estratégia, com o time de Customer Success, que vai garantir que vocês tenham ali toda essa parte, né, de automações rodando. Por isso que é muito importante dar atenção agora nesse início, para ativar, tá, esses 6 principais fluxos dessa melhor maneira possível. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, mas também podem entrar em contato com o especialista de onboarding que está auxiliando vocês nesse início de jornada aqui na Edrone, tá bom? E nós temos o chat da ferramenta também disponível. Caso vocês tenham dúvidas durante a configuração, vocês podem entrar em contato. E eu vou enviar a gravação desse workshop para vocês, para que vocês consigam revisitar os temas que foram abordados. E caso queiram apresentar esses temas também para outras pessoas da equipe, a gente tem essa possibilidade também. Eu vi que a gente não tem nenhuma pergunta no chat, então eu vou encerrar por aqui. Agradeço a vocês pela atenção, gente. Espero que tenha ficado claro. E caso surja alguma dúvida, por favor, entrem em contato com a gente, que a gente está super disponível para auxiliar e deixar tudo da melhor forma possível, o mais otimizado possível, para vocês gerarem receita o quanto antes. Muito obrigada, gente, e até a próxima.